Olá, meus queridos alunos do coração. Seguinte, até então, aqui em magnetismo, nós aprendemos a lei de indução de Faraday, no qual ele diz que uma força eletromotriz induzida existirá, se houver uma variação do fluxo de campo magnético em um determinado intervalo de tempo. Lei de Faraday. Onde esse fluxo de campo magnético é a equação do Bacos. BA cosseno de θ. Campo magnético, área de seção transversal e o ângulo, O ângulo entre a área e as linhas de campo de indução magnética. Bom, agora, o porquê desse negativo? Qual o sentido dessa corrente, dessa possível corrente gerada, chamada de corrente induzida, a partir dessa força eletromotriz induzida? Quem explica isso? Nada mais, nada menos do que a lei de Lenz. Então, a gente consegue ver, que da indução de Faraday, se eu tiver um fluxo, se eu tiver um movimento relativo do ímã e da bobina, eu gero uma força eletromotriz induzida. Nesse caso, alternada. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por conta desse movimento relativo. Então, o sentido dessa possível corrente induzida se dá através dessa lei de Lenz, que funciona da seguinte forma. Observe que nesse caso existe na primeira figura, uma aproximação relativa do norte em relação à bobina. Então, como tudo na natureza, como tudo aqui na física, o que acontece? A gente tende sempre a permanecer em equilíbrio. Então, se eu estou aproximando o norte dessa espira, é como se eu induzisse um norte magnético nessa espira. Porque ela tenta repelir essa espira. Não chega aqui não. Então, usando a regrinha da mão direita, no qual o dedão é minha corrente, os outros dedos são as linhas de campo magnético, na espira nós induzimos um norte magnético. E, obviamente, pela regrinha da mão direita, nós sabemos que vamos induzir também uma corrente nesse sentido anti-horário. Agora, se eu tiver um afastamento do norte, tentando a espira permanecer sempre em equilíbrio, ela cria o quê? Um sul, no qual ela vai tentar o equilíbrio. Fala, não, norte, não vai embora não. Se ela está criando esse sul, também pela regra da mão direita, lá, sul significa que ela está recebendo linhas de campo magnético. Pela regrinha da mão direita, nós podemos definir que nós vamos induzir uma corrente nesse sentido horário. Bom, para concretizar, para ratificar essa compreensão aí, olha só, veja esse exemplo. PUC. Nas opções a seguir, indica-se a velocidade v de um ímã em relação a um anel metálico por uma seta ao lado v. O sentido da corrente induzida e está também em cada uma delas. A figura que descreve corretamente a situação indicada, qual que é. Então veja bem, aqui a gente tem o sul se afastando, então a espira cria um norte. Se ela cria um norte, pela regrinha da mão direita, nós sabemos que o sentido correto da corrente seria esse sentido. Então, não é. No B de bola, eu estou aproximando o norte, eu quero repelir o norte. Então, vou induzir um norte. E induzindo o norte, nós sabemos que o sentido seria esse. Regra da mão direita. No C de casa, nós estamos parados. Se eu estou parado, não tem variação do fluxo de campo magnético. Então, não tem força eletromotriz, não tem corrente induzida. No D de dado, a gente tem o sul aproximando, ele quer afastar o sul. Então, o sul
está sendo afastado. Então as linhas seriam com essa representação. Essa representação, seguindo a regra da mão direita, daria esse sentido de campo, de corrente induzida. E para finalizar, afastando o norte, ele vai criar um sul. O sul tem essa indicação de campo. Seguindo a regrinha da mão direita, esse é o sentido correto da corrente induzida. Então, essa é a figura correta e de escola. Bora para mais exemplos.